Fala galera, bem-vindos a mais um podcast, um Landcast. Hoje eu tô aqui com a Carla Batistella, né? É a gerente de segurança da informação da Copa Energia, uma baita empresa, vem crescendo muito, né, Carla? É um gigante já, né? Uma Sim. baita empresa legal. Tô super feliz aqui, a Carla com milhões de cicatrizes aqui, passou por várias consultorias, Multilaser, TOTOS e hoje na Copa Energia, né? E ela vai dar uma aula pra gente aqui hoje de como funciona a área da segurança de informação, né? Vai falar um pouquinho sobre ela, enfim, vai trazer dicas, insights pra gente nesse tema que é extremamente importante e só cresce, né? No Sim. Brasil e no mundo como um todo, né, Carla? Muito. Muito. E pra gente começar, fala um pouquinho de você, assim, vamos esquecer o profissional, vamos esquecer dia a dia, essa correria, essa loucura. Quem que é a Carla, né? O que que ela gosta de fazer? Da onde ela veio? Ela tem filhos? Ela é casada? Fala um pouquinho de você. Bom, muito obrigada pelo convite, tô bem feliz de estar aqui, acho que vai ser bem legal esse papo. Começando aqui, bom, vou fazer 40 anos esse ano, sou novinha, Ó, tenho 3 filhos, casada, sou crossfiteira, a tentativa na verdade, né, porque a gente tá sempre aprendendo. Trabalho na área de cibersegurança faz mais ou menos uns 15 anos e trabalho com tecnologia desde os 16 anos. Então, falando de mim, né, eu, pessoa Carla, eu nasci em Guarulhos, fui criada lá, tenho 2 irmãos, meu pai era caminhoneiro, a minha mãe trabalha na área de administração de empresas desde sempre, então eu sempre vi minha mãe indo para o trabalho, sabe, empresa, muito corporativo, e aí quando eu fiz 16 anos a minha mãe falou, olha, você vai precisar trabalhar porque eu não vou conseguir pagar sua faculdade, então eu fui para uma área, eu fazia processamento de dados, e aí eu fui fazer faculdade de redes. E aí, era a primeira turma da faculdade, quem mora em Guarulhos conhece o ENIAC, que é uma faculdade bem famosa lá, bem conhecida. E aí a gente fez a primeira turma de redes. Então eu comecei ali aprender o que era, né, um pouco esse ambiente, esse mundo, e a gente montou um laboratório lá. Então a gente passava cabo, limpava cabo. Para mim foi um baita aprendizado, foi uma coisa que ficou pra vida, assim, eu achei bem legal. Na época era novel, era bem era uma coisa bem antiga, né, bem diferente do que é hoje. E aí eu trabalhava com suporte numa empresa, e aí eu fui crescendo e durante a faculdade eu fiz 2 anos de faculdade, né, eu fiz tecnologia, e eu fiz uma aula de projetos e me apaixonei. E aí eu falei, cara, quero ser gerente de projetos, assim, desde sempre eu era apaixonada por projetos. Eu sou uma pessoa muito metódica, né, então eu acho, assim, tudo tem que ser certinho, é 0 1, né. Tecnologia é assim, a gente é bem nerd mesmo processo mesmo, né? e É a moça dos processos, né? isso, Legal. exato. A gente quer que as coisas funcionem direitinho, do jeito que a gente viu ali e tal. E aí eu falei, não, é a minha área, vai ser gerente de projetos o meu futuro. E aí estudei bastante isso, fui galgando, né, o processo durante a minha carreira. Eu sempre ia para a parte de processo, documentação, líder técnica, sempre nesse lado. E aí um dia eu caí em gestão de projetos. Falei, ok, é isso que eu quero. E aí eu fiz um MBA de gestão de projetos, tirei o PMP, então mulher, né? Super Difícil. aplicada, eu queria tudo, eu queria saber tudo sobre gestão de projetos. E aí estudei bastante, eu tirei o PMP com 2 filhas pequenas, uma Uau. tinha acho que 1 ano, a outra tinha 3. Assim, foi bem tenso, assim, me trancava no quarto, deixava as meninas lá, tirei férias, mas em 3 meses eu tirei a certificação, Que legal. fiz a prova de primeira, passei. Então foi bem Há intenso. quanto tempo, mais ou menos? Isso foi em 2002. Ah, Tem bastante tempo. Bom, aí a gente depois disso eu fui trabalhando com projetos e tudo, e aí o que aconteceu? Eu caí numa consultoria para ser gerente de projetos de cyber. Eu já tinha feito gestão de projetos de infraestrutura, algumas coisas de cyber, mas não específico, assim. E aí, quando eu entrei no mundo de cyber, eu falei, cara, isso é o que eu quero pra minha vida. E aí eu comecei a estudar mais cyber e fazer cursos. E na consultoria é uma aprendizagem que você não tem
precedente, né? Não tem como. Você tá ali no dia a dia, você tá vendo. Obviamente, no começo a gente patina muito, a gente chega no cliente, o cliente espera uma coisa, você ainda é júnior ali, tá ali aprendendo. Mas com o tempo, eu fiquei 5 anos numa consultoria. Eu tive clientes de todos os tipos, de todos os setores. Eu falo que tem clientes meus que me encontram em evento e falam, ai, Carla, e eu nem lembro da pessoa, porque faz tanto tempo e foram tantos clientes que a gente acaba se perdendo um pouco, né? Bom, aí eu fiz essa introdução na área, aprendi muito, fiz muitos cursos, e aí eu fiz um MBA de Cyber também. E um dos meus clientes, durante a pandemia, eu saí dessa consultoria. Foi um processo de aprender também sobre LGPD, então eu comecei a fazer cursos, certificações, eu tirei 3 certificações durante a pandemia. Eu gosto muito de estudar e de estar atualizada, né? Então, eu aproveitei a pandemia para isso. E aí eu comecei a fazer consultorias de LGPD, que foi a época mesmo, o boom, né, de LGPD, todo mundo fazia isso. E aí o que aconteceu? Um cliente meu, um ex-cliente meu dessa consultoria ia abrir uma área de segurança na empresa, porque a empresa ia abrir o IPO na bolsa, que era a Multilaser. E aí ele falou, Carlinha, eu só vejo você, assim, para abrir essa área, porque ele já tinha essa confiança em mim, e eu era realmente o olho dele ali dentro do tema cibersegurança. E aí, no fim, eu criei a área, depois de 2 meses ele passou privacidade para mim também, então eu fiquei com privacidade e segurança da informação, e aí eu fiquei lá 2 anos, foi muito legal, porque a gente criou tudo do zero, processos, procedimentos, ferramentas, contratações, então montei o time. Em que ano, mais ou menos? Isso foi bem no começo da pandemia, 2020. Bem quando, de fato, ali a parte de cibersegurança tava pegando bastante, né? Exato. Processo, etc. Porque como eu falei, né, LGPD veio, assim, um tema muito quente por conta do GDPR da Europa, e aí começou a falar-se em cibersegurança como uma coisa muito essencial nas empresas, né? E aí lá, como estava abrindo o IPO para bolsa, cyber é um pré-requisito, tem que ter a área de segurança da informação. Então, a gente chega num processo muito, obviamente que isso ajudou muito a gente, né, o time como um todo, porque era um pré-requisito da empresa, precisava criar. Então, a gente teve uma abertura grande. Mas, assim, é uma barreira. Você pega uma empresa de dono, você tem toda uma característica de uma empresa que como a gente fala, né, era uma empresa muito grande com olhar de fintech. De fintech, não, de empresa menor, sabe? Como se fosse era uma empresa familiar. Startup, isso. Então, é como se fosse uma empresa familiar mesmo. Então, a gente tinha essa dificuldade de processo, de criar. Então, foi um começo de maturidade tanto da empresa quanto nossa, da área. Foi muito legal por isso, porque a gente cresceu junto, né? Então, eu sentava com o dono da empresa para falar, olha, preciso contratar um SOC. E ele não sabia o que era um SOC. Então, a gente foi uma conscientização, sabe? Até o meu diretor lá na Multi, ele falava pra mim, você foi a única gerência que eu levei pra falar no board pela primeira vez, assim, dentro da área, né? Então, normalmente era o diretor de tecnologia participava do board e acabou. E ele me levou para falar, porque era um tema que precisava ser transferido para todo mundo, né? Eu precisava falar sobre isso. Então, foi muito legal. De lá eu fui para uma fintech, que é da TOTUS com Itaú, a Techfin. Participei também da criação da área, e lá eu tinha um desafio grande de tirar 2 certificações, então eu tirei ISO 27001, ISO 27701, em 6 meses, foi uma coisa bem corrida, mas foi um case de sucesso, assim, maravilhoso, um aprendizado, assim, em 6 meses eu aprendi coisas que eu não tinha aprendido em todos os anos que eu já tinha de experiência, sabe? Porque quando você fala de ISO, normativa, é internacional, é muito o que todo mundo faz, sabe? E formalizar esse processo de alguma maneira. Então, foi muito legal pra gente, pro time como um todo. Tiramos as certificações, recertificamos esse ano, e aí eu recebi o convite para ir pra Copa Energia.
que é, assim, pra mim um sonho. Eu gosto muito da Cláudia, eu trabalho com ela, muito feliz, assim, a gente trabalha muito bem, a gente se comunica muito bem. É a primeira diretora mulher que eu tenho, Que então, legal. até teve um fornecedor que falou assim pra mim: "Nossa, vocês precisam divulgar isso como case de sucesso. É uma diretora de tecnologia com uma gerente de segurança mulher", né. Então, realmente isso é diferente Sim. e faz uma diferença enorme É. pra gente, porque você olha, e eu falo muito isso, eu dou risada com ela, que falo assim, eu admiro mesmo a Cláudia, assim, eu vejo ela falando e eu fico pensando como é legal você ver uma mulher se dando bem, uma executiva, o jeito que ela fala, que ela se coloca, e você se inspira mesmo. É. Essa questão da gente falar, precisa ter representatividade, faz muita Muita, diferença. muita, muita. É verdade. Então, assim, hoje, eu vejo que a gente tá num bom caminho, assim, além de evolução, de aprender com ela, então pra mim tá sendo muito legal, tem 5 meses que eu tô lá, e eu tô bem feliz com a E minha ela ganha escolha. prêmio pra caramba, né? Eu tava no TOTOS Universe agora, ela tava ganhando prêmio de novo também, né? Ela é maravilhosa, assim, e assim, ela tem as pessoas falam pra mim: "Carla, ela tem várias Cláudias", né, ela Ah, é porque ela tá em vários lugares ao mesmo tempo e, às vezes eles brincam comigo: "Ah, pede pra Cláudia vir almoçar com a gente", eu falo: "Gente, só se ela colocar um avatar dela aqui, um dos avatares, né". é? Mas ela consegue participar das coisas, eu falo: "Como que ela consegue?". Como, É né? Muita mágica, coisa, né? é mágica. É. Mas ela participa super ativa, assim, do trabalho, do dia a dia, ela me ensina muito, Legal. então funciona super bem, assim, tá indo bem legal. Que bom, que bom. Baita time, né? Você falou um pouquinho de cyber, né, e etc. Qual que é a diferença entre cybersecurity e segurança da informação? Tem diferença? Tem diferença. Qual que é? Segurança da informação fala-se muito mais sobre processos, documentações, governança, tá? Então, segurança da informação a gente vai olhar para normativo, a gente vai olhar para os procedimentos, para adequações e tudo mais. E cyber é muito mais focado na proteção mesmo. Então, quando você fala em Red Team, quando você fala em ferramentas de cibersegurança, para proteção da web mesmo. Então, é muito focado em proteção e cyber e segurança em processos. Uma Blue Team, Yellow Team, por exemplo, tá dentro de cyber. Blue Team, ele tá mais para cyber, Certo. e a gente, na parte de governança, é muito GRC, muito processo Perfeito. mesmo, riscos, é bem nesse sentido mesmo. Lá eu separei bem isso, Aham. porque a gente tinha um olhar muito Blue Team e Red Team. E aí a gente estava deixando segurança da informação de lado, que é a parte de processo. Então, a gente tem que trazer esse lado também. Isso uma característica muito comum da área de segurança da informação, das pessoas olharem muito para a ferramenta, e Blue Team, Red Team, ataque, defesa, e deixar processo de lado, né? Entendi. Legal, baita diferença. Eu particularmente não sabia, né? E como que você tem sei lá, alguma maneira de liderar teu time para deixar a galera motivada, assim, para ter um time de fato eficaz na parte de segurança? É um desafio, tá? Porque segurança da informação, você precisa trabalhar com frustração. Eu sempre falo para os meninos, assim, para as meninas, né? A gente tem que saber se frustrar. E tranquilo, tá tudo bem. Porque no fim, a gente sabe que o negócio vai falar mais alto, e a gente sabe que nem tudo que é boa prática, que a gente aprende na faculdade, no MBA, nos cursos que a gente faz, vai ser aplicável para o nosso dia a dia. É isso. Então, isso é difícil, porque desmotiva as pessoas, né? Às vezes você pega um analista muito bom, o cara é muito bom tecnicamente, ele chegou de um curso maravilhoso e ele fala: Meu Deus, eu vou aplicar tudo isso, que maravilhoso, que ambiente perfeito. E aí ele não vai conseguir aplicar. E aí, para você explicar para o cara, para você gerenciar essa frustração dele, é difícil. Então, o que eu sempre converso com o time é: vamos falar sobre riscos? Quando a gente fala sobre riscos, a gente consegue priorizar o que é melhor, o que é pior, o que a gente consegue fazer agora, o que a gente não vai Isso. conseguir, o que o negócio vai topar e o que o negócio não vai topar, o que dá pra gente fazer, né?
Então a gente tem muito esse lado. Por outro lado, com o meu time, e particularmente eu faço isso muito bem com os meus times, eu crio uma turminha ali que é minha, assim, meu ex-diretor lá na Multilaser, ele falava, não pode falar de nenhum do seu time, porque vocês se defendem. A gente cria ali o nosso grupinho, porque no fim a gente precisa estar junto, a gente precisa se ajudar. Sim. Então eu não crio silos, eu busco trazer para eles que somos todos um só, e eu vou colocar a mão na massa junto com eles, a gente vai junto, a gente precisa trabalhar junto, porque no fim é um resultado para todo mundo, né? Porque se a gente tem um ataque, se a gente tem qualquer problema, não é um e nem dois, não é comigo, é com todo mundo. Então a gente cria muito essa parceria, sabe? Então isso acaba funcionando bem. E também tem a questão de, por exemplo, fazer one-on-one com o time uma vez por mês. Importantíssimo, né? As pessoas não fazem. É verdade. Na correria, né? Acho que não é importante. Eu acho que gestão de pessoas ficou para trás, gente, assim, principalmente na área de segurança da informação. Não é uma ou duas pessoas que vêm falar comigo e falam assim, Carla, eu nunca fiz one-on-one, não sei o que é isso. E as pessoas ficam tensas, as pessoas acham que eu vou dar um feedback, que eu vou... Manda Meu embora, Deus, né? a Carla marcou one-on-one, meu Deus. E eu fico, gente, isso aqui é pra vocês, é pra vocês se abrirem, pra vocês conversarem, pra vocês me falarem quais dores vocês têm. Então, assim, é muito isso, tá próximo do time, sabe? Porque, no fim, são pessoas, né? Então, eu acho que essa proximidade também faltou um pouco dos gestores atuais, porque a gente foi atropelado, a gente precisa fazer essa gestão, quem vai ser? Vai, só vai, sabe? E ficou faltando essa parte de a gente gerenciar pessoas como pessoas mesmo. Muito legal, acho que pessoas, né, tudo de fato, né? A gente antes era um SLA, demandava a área de tecnologia e esperava de fato a entrega, né? Hoje não, as pessoas estão dentro da área, precisam estar dentro da nossa área, né? Assim como cyber, digital, entre outros, né? Exato. Você olhando para a parte de cyber, privacidade, SI, né? Você olha para indicadores, assim, quais são os principais indicadores que é importante olhar, assim, para cyber ou para segurança da informação? Cara, uma coisa que a gente costuma fazer muito, assim, é benchmark no mercado. Legal. Então, normalmente, a gente busca, por exemplo, qual é o nível de exposição externa que eu tenho? E aí eu vou fazer um benchmark, por exemplo, eu uso uma ferramenta X específica lá, que já faz esse bench com empresas do grupo. Empresas do mesmo, não é do grupo, mas é do mesmo ramo. Então ele traz esse número para mim. E aí eu vou acompanhando isso e crio essa meta. Então, exposição interna, exposição externa, exposição perante aos meus fornecedores, o quanto que eu estou avaliando de projetos, qual é SLA que eu tenho, por exemplo, de avaliação de projetos e fornecedores, que para TI é muito importante, né? Porque chega lá e às vezes segurança da informação segura um mês lá avaliando um fornecedor e TI tem pressa, né? Dependendo de qual é o fornecedor, do que é o projeto, a gente não pode fazer isso. Perfeito. Então, isso é um SLA que eu acompanho, de quanto tempo a gente está fazendo isso. É uma meta que eu coloco pro time. Gente, vamos tentar fazer quanto menos tempo a gente levar e com mais eficácia, melhor. Perfeito. Outra coisa que a gente acompanha legal é resposta a incidente. Em quanto tempo a gente está respondendo incidente? Quanto tempo a gente está identificando incidente? Isso é bastante importante. Então, eu criei um painelzinho lá, eu tenho vários números, grandes números, um slide só, vários números e bench de mercado com tudo que eu consigo. Uma coisa bem legal que a gente fez e que eu achei assim, foi conversando com uma pessoa do mercado, inclusive, fazendo que assim, eu acho que a nossa área, ela precisa, principalmente cibersegurança, precisa muito de parceria entre as pessoas do mercado, porque a gente não precisa reinventar a roda. Sempre tem alguém que já pensou sobre aquilo, que tá fazendo de uma melhor maneira, e às vezes conversando com pares, eu tenho alguns pares que eu almoço, por exemplo, eu tenho um par meu de mercado que eu almoço uma vez por semana com ele. Caramba, que legal. E assim, a gente sempre troca muita coisa, assim. Eu tenho grupos de meninas de cyber, então são várias gestoras, a gente troca muito. Então, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, trocando com um par no mercado. Em vez de você olhar num teste de phishing, quantas pessoas caíram, olha quantas pessoas não caíram. É outro olhar.
Ah, Porque a gente traz um número feio, né? Quantas pessoas, putz, 25% caíram. Mas, cara, 75% não caíram. Olha que legal. E qual que é o bench de mercado? Ah, sei lá, 90% não caíram. Então, a gente tá... essa é a nossa meta. Então, muito legal. faz uma diferença Ah, enorme, porque a gente tem a mania, as pessoas de segurança da informação, a gente tem a mania de querer trazer más notícias, né? é, E é uma coisa que a Cláudia vem me provocando, né? estimulando a melhorar, porque realmente eu trazia más notícias. O quanto a gente está exposto, o quanto que a gente tem de risco. E aí eu olho para um outro olhar agora. O quanto que a gente está protegendo o nosso ambiente. Por exemplo, o quanto que eu estou cobrindo de ferramentas de segurança no meu ambiente. É uma coisa que a gente não pensa nisso, né? Então, eu tenho mudado esse olhar, e aí eu criei esse painelzinho e ela acompanha comigo uma vez por mês, a gente faz essa reunião, que são os indicadores da área como um todo, e aí eu vou mostrando para ela esse andamento. Muito legal. E essa visão, assim, diferente, né? Porque eu já fiz teste de phishing e via, olha que X pessoas não caíram, né? Estamos vulneráveis, etc. Né? É um outro olhar, né? Uma outra meta, né? Óbvio que você continua ali tentando diminuir o quanto, né? Com Necessário, certeza. mas assim, é um mindset diferente, né? Sim. Muito legal. Quais são os principais desafios, assim, que você tem no dia a dia para estar alinhada com a área de negócio, né? Porque segurança, assim, normalmente barra, né? Olha, aqui não tem o code coverage necessário para subir, para fazer o deploy, né? Como que vocês tocam no dia a dia ali? Então, eu tenho um olhar bastante diferenciado com relação a isso, né? Eu sempre falo pro meu time que a gente precisa ser facilitador. A Perfeito. gente não pode ser bloque. Uhum. Então, muitas vezes, e aí existem discussões enormes com relação a isso, que é assim, gente, vamos encontrar alternativas? E às vezes eu vou pro mercado e pergunto pra empresa parecida, uma empresa. Obviamente que eu não vou perguntar pro concorrente, mas Uhum. às vezes, se eu tenho algum parceiro lá dentro, a gente até conversa. Mas a gente vai perguntar: como que vocês estão fazendo aí? Como que vocês fazem com esse risco específico? Vocês toparam risco? O que que vocês fizeram com relação a isso? E às vezes vem um insight diferente, assim. A gente fez tal coisa, a gente facilitou de tal maneira. Então, encontrar alternativas, né? A área de segurança vinha muito com o olhar de, eu não vou trabalhar por eles, eles que encontrem. A área de negócio trouxe uma solução. E aí a gente fala só não e acabou. Não, gente, vamos tentar achar uma solução junto com eles, vamos pensar junto. O que que eles precisam, qual é o requisito de negócio? Vamos pensar nisso juntos? E aí, é aquilo, né, que eu falei, o time fica frustrado, porque eles esperam o quê? Que segurança vai mostrar ali, a parte de segurança, não, isso aqui não vai dar para fazer, Isso. eu coloco uma ferramenta. E uma outra coisa que eu falo muito para eles é assim, se não dá pra gente bloquear, vamos monitorar? Então, ok, tem alguns gestores que querem usar ChatGPT. Ok, não dá pra gente bloquear? Vamos monitorar. Então a gente coloca a nossa ferramenta lá para monitorar tudo que passa ali. E dependendo do que for, a gente coloca um alerta pra gente mesmo, pra gente olhar aquilo. Não tem o que fazer, não vou fazer diferente disso. Não adianta a gente querer bloquear. É. Não vai rolar. Então, isso é um pouco do que eu acabo fazendo. Além de, uma coisa que a gente fez lá na Copa e que funciona muito legal, é participar de todos os projetos. Então, a gente fez uma primeira rodada no começo do ano de todos os projetos que seriam executados pela área de segurança, pela área de tecnologia. As metas. Todos os De tech. projetos, Legal. tudo que ia rolar no ano que envolvesse tecnologia. E aí a gente acompanha isso semanalmente. E o meu time tá sempre perto disso. Então, nada passa, teoricamente, não deveria passar, né? Porque a gente sabe que passa. É. Mas, teoricamente, nada deveria passar. Porque quando você envolve tecnologia, você tem que ter segurança. Se você precisa comprar ou adquirir alguma ferramenta e envolve tecnologia,
vai para a área de tecnologia. E teoricamente deveria ir, né? Que é esse caminho que a gente tenta fazer. E aí vem para segurança. E aí a nossa ideia é sempre facilitar e nunca bloquear e sempre ser mais ágil possível. Então, todos esses caminhos acabam levando para uma segurança da informação que é facilitadora e que é uma área que as pessoas buscam para ajudar e não para atrapalhar, sabe? Isso é bom, né? De novo, mindset diferente, né? Exato, Não é um blocker, ele vem de fato me ajudar, né? exato. Muito, muito legal, assim, a energia que você traz, assim, que você toca no dia a dia, assim, deve ser muito legal, assim. Parabéns. Como que você se atualiza? Você falou de grupos de WhatsApp com as meninas e etc. Porque tem coisa boa todo dia, tem coisa ruim todo dia, né? Você precisa estar sempre aware ali. Como que você se atualiza? Como que você tá ali, né? Sei lá, ligado o tempo todo na parte de cyber, né? É muito difícil. Imagina. É muito difícil. Mas a gente tem 57 mil grupos, né? Então sai uma notícia, saem todos os grupos. E aí minha diretora me manda, um gerente me manda, e eu falo, calma, gente, eu já tô olhando isso, né? Essa semana aconteceu exatamente isso. Acho que foi no sábado, ou foi na sexta-feira, que teve o mega vazamento. Sim, acho que foi E aí, sábado, né? acho que foi sábado. E aí a Cláudia me mandou e falou: o que a gente faz? E aí eu falei: calma, não foi confirmado. Então, assim, imediatamente a gente já tem que saber o que tá acontecendo. As pessoas já entraram na Dark Web, já viram que não tem evidência. Então, a gente tem que ir buscando sempre estar próximo das pessoas do mercado. Além disso, a gente tem todos os parceiros, né? Eu sempre falo que fornecedor é parceiro, porque ajudam a gente, né? Então, as empresas acabam. Eu converso com um, com outro, falo, pessoal, vocês estão sabendo disso? Aconteceu alguma coisa? Então, isso ajuda muito a gente. E os eventos. Tem muita gente que fala, ai, nossa, vocês vivem evento, é muito ruim. Vocês não trabalham? Gente, a gente tá trabalhando o tempo todo. Ah, você almoça com fornecedor sempre. Eu tô sempre trabalhando. Eu falo, eu não tenho almoço, eu não tenho horário de almoço, eu trabalho no almoço. Ou você acha que eu vou almoçar com um fornecedor e ficar conversando sobre a minha vida? É isso. Eu converso sobre trabalho, eles vão perguntar sobre trabalho, o que você tá investindo, o que você vai investir, como que você vai fazer. Isso, É um pouco isso, sabe? Então, a gente tem que trabalhar 24 horas, não tem jeito. Quando a gente tá em casa, a gente tá falando com o pessoal no grupo. Quando você vai almoçar com o fornecedor para falar sobre isso. E você tá sempre ligado e lendo notícias e buscando informações. Não tem um canal que você fala, esse canal aqui vai ser um canal ótimo que eu vou ter todas as informações. Não tem. Às vezes chega um print num grupo específico, e aí você fala, nossa, será que isso é real ou não? E aí você busca outros grupos, outras pessoas, você busca canais que você está acostumado, aí você busca canais de fora. Também tem muito isso. Aqui no Brasil a atualização às vezes demora um pouco, então a gente busca canal de fora. E aí você vai buscando 1001 informações para chegar numa informação específica, né? Então é um desafio. Legal, muito legal. O que é NOC, SOC? Qual que é a diferença desses dois caras aí? O NOC, ele faz um monitoramento mais da rede, né? Então, ele é mais pro pessoal de infra. O SOC é security mesmo, né? Então, o SOC é um monitoramento de eventos de segurança da informação, basicamente isso. Ele é uma operação de segurança, né? A gente fala muito de juntar todas as ferramentas, tudo que a gente tem de cyber dentro do nosso ambiente, traz todos os eventos, centraliza no SOC, você correlaciona isso, cria casos de uso que são o que eu vou monitorar e como que eu vou monitorar isso, como que eu vou trazer isso pra gente, né, pro time olhar e falar, ok, aqui eu tenho um problema, ou não, isso não é um problema. Então, é isso que o SOC faz. Normalmente, a gente terceiriza isso porque é um time grande, né, a gente tem um grande ponto na área de segurança que é a rotatividade, né, e recurso, né. Sim. Porque a gente falou no começo da conversa, quando você fala de cibersegurança, e não é um mundo muito antigo. Antigamente eu falo, sei lá, 15 anos atrás, cibersegurança era uma parte de infraestrutura e acabou. Ponto final.
né? Então as pessoas não se formavam, não tinha faculdade de cibersegurança, tinha redes de computadores, que é o que eu fiz. Então a gente tem um déficit ainda, e aí pensa que há pelo menos uns 5 anos cibersegurança virou um tema quente. E aí todo mundo saiu para se formar, para ir atrás, para buscar. Falta experiência. Algumas pessoas fizeram cursos maravilhosos, que é como eu falei, e aí a pessoa vem crua pro mercado. Crua no sentido de não ter experiência, não ter vivência. Então ela espera que ela vai fazer uma coisa maravilhosa no ambiente. Ou ela não sabe o que fazer. Então a gente tem muito isso. A gente fala, são pessoas muito boas tecnicamente, mas que não vão saber o que fazer na hora H. No momento que a gente tiver um problema. Então eu não posso montar, assim, eu na minha visão, né, eu não consigo montar um SOC interno, e aí depende, obviamente, do ramo da empresa, do tamanho da empresa. Tem empresas grandes que conseguem montar isso e tudo. Dependendo de como você tá na sua estratégia, eu não vou montar um SOC interno para ter esse recurso ali, sendo que eu vou formar o cara e vou perder ele em 1 ano, sabe? E aí É mais vem fácil uma outra. terceirizar, né? Exato. E aí vem uma outra pessoa que não tem experiência, não tem vivência, e a gente forma de novo, e aí passa por isso, sabe? Então é um ponto bem crítico pra gente. Uau, imagina. E é caro, normalmente, ou não? Caro. Uau. Caro assim, terceirizado é caro, é um dos orçamentos, do nosso As orçamento. linhas mais caras. É uma das linhas mais caras do orçamento de segurança, com certeza. E é caro montar interno, porque aí você tem que ter especialistas de todos os níveis, aí você tem que ter tecnologia, você tem que ter ferramenta, você tem que ter 24/7, você tem que ter pessoas o tempo todo atendendo, olhando. Então isso onera muito, né? Bastante. Tem algum desafio, algum projeto que você fez, né, que te deu bastante orgulho? As ISOs, né, como eu falei, Isso. da fintech, porque foi muito pouco tempo, né, até o auditor falou pra mim, nossa, Carla, você fez em tempo 6 recorde. meses, né? Foi muito rápido, assim, 6 meses desde o comecinho até tirar a certificação, 100%, sabe? As duas, são 2 auditorias, né, na verdade são 3, é uma interna e são 2 fases da externa, então isso realmente foi uma coisa muito, que me deixou muito orgulhosa, porque a gente conseguiu fazer sem ter não conformidades, que é uma coisa bem legal. Então, 0 não conformidades. A gente tava tudo conforme, sabe? Então, obviamente, era um escopo um pouco reduzido, porque essa questão de ISO tem isso, tem a questão do escopo. O que você vai certificar, né? Porque às vezes a empresa fala, eu sou certificado. Não é tudo. Você é certificado num pedacinho, você é certificado, sei lá, no SOC. Sim. A gente era certificado num escopo reduzido, mas a gente criou todos os processos, todas as documentações, todas as evidências, e eu recertifiquei sem não conformidades, que foi muito legal. Porque você faz a primeira etapa, você fala, ok, criei, tenho ali, tá tudo bem. Quando você vai, depois de 1 ano, fazer essa certificação novamente, você tem que ter evidência de que aquele ano inteiro você fez isso. Então, pra mim, foi bem legal, assim. Óbvio que tivemos muitos desafios, finais de semana, madrugadas, né? Mas assim, quando você vê o resultado, você fala, que legal que eu consegui fazer isso funcionar, sabe? Que legal. Qual que é a diferença lá? 27701 e 27001, né? Qual que é a diferença entre as duas, assim? A 27001 é de segurança da informação, especificamente. Ela fala sobre proteção, sobre são mais de 100 controles, é tudo focado em segurança da informação. E a 27701 é privacidade de dados. Certo. Então ela fala muito sobre os uma casa com a requisitos. outra, literalmente, né? Exato. Quando você fala assim, normalmente as empresas falam, vou tirar a 27001, depois eu tiro a 27701. Se você já tem um programa de privacidade bem maduro e já executado, vai junto. Porque tem muitos itens da 27001 que já vão substituir os itens da 27701 e você já vai tudo junto, sabe? Então vale a pena esse esforço um pouquinho maior, porque você já tira 2 de uma vez. Legal. É bem legal. Perfeito. Fala um pouquinho pra gente de NIST, CIS, ISO, enfim. É uma sopa de letrinhas, né? Muita coisa. O NIST, ele é muito, é um framework criado nos Estados Unidos, né? Então ele é muito americanizado, eu falo, ele é muito técnico.
Agora, a nova versão deles, a 2.0, que foi lançada há pouco tempo, ela fala um pouco mais de governança. Mas ele era muito focado em proteção, assim, muito, muito técnico. A ISO, ela era muito mais focada em processos. Uhum. Ela também tem muitos controles técnicos. Eu gosto muito da ISO, particularmente, mas assim, porque eu me aprofundei muito em ISO nos últimos 2 anos, né? Então eu conheço muito de ISO. Então eu falo que a ISO é completa. Ela é de ponta a ponta, ela tem muito técnico e muito governança. Quando você fala assim, por exemplo, o Itaú tem a certificação da ISO. E aí como ele era um dos sócios da fintech que eu tava, no contrato a fintech tinha que ter a certificação. Por isso que eu tive que tirar em tão pouco tempo. Aí eu falei, gente, o Itaú não fez isso à toa. O Itaú sabe o que é uma ISO, o que é ser certificado numa ISO. Realmente, é de ponta a ponta. Você fala de processo, você fala técnico, você fala de gestão de identidade, de incidente, de resposta. É muito legal, assim, é bem completa. O niche também. Então, você acaba juntando as duas coisas e você consegue fazer um framework completo. Quando você fala de CIS, você está falando de conformidade da máquina, são configurações que você coloca no seu sistema operacional para proteger aquele item. Então, ele é muito técnico nesse sentido. Junta tudo, né? Aí a gente fala de LGPD, são muitos frameworks e muitos nomes, né? Hoje eu trabalho com niche, porque a indústria é muito focada em niche. Então a gente trabalha com niche junto com ISO. Eu trouxe um pouco esse olhar de ISO que a gente não tinha lá na Copa, e exatamente porque eu acho que os dois se complementam bastante. Então a nossa ideia é fazer uma fusão dos dois. Legal. Que acaba assim, por exemplo, eu tenho um controle lá de resposta a incidente, ele vai atender os dois. Perfeito. Então, Ele é, sim, completo, né? exato, eles se Legal. complementam. Muito legal, muito legal. Você tem alguma abordagem, né, para transformar a segurança dentro da empresa? Assim, você falou, né? Faço testes de phishing, por exemplo, Sim. né? Você tem um evento mensal para toda a companhia? Como que é, assim? Então, a gente está montando um programa agora de conscientização. A gente tinha já um programa bem, bem estruturado, e agora eu estou revisando esse programa. Lá a gente faz workshop a cada 2 meses para todos os colaboradores, e aí as pessoas entram e tudo, participam. É bem legal, porque eu faço até quiz, aí a gente dá brinde. Eu acho essa participação legal, porque as pessoas se sentem motivadas a participar e as pessoas gostam do tema, né? Então, a gente fala muito do dia a dia mesmo das pessoas. Além disso, a gente faz eu mando pílulas de conhecimento uma vez por mês, eu mando news para eles, então a gente vai colocando a informação de várias maneiras, sabe? Acho que, se eu não me engano, essa semana a gente tem TVs dentro da Copa Energia, né? Então a gente colocou um tema lá na TV rodando, então a gente vai sempre falando um pouquinho sobre isso. Um ponto muito importante que eu gosto de fazer é o treinamento do board. Então, trazer o board também para isso, para essa conscientização, porque eles não vão entrar no workshop. Então, às vezes, é muito mais efetivo você sentar com o board ali e fazer um treinamento de 1 hora. E a cada 2, 3 meses você repetir esse treinamento, do que você esperar que eles participem daquele que é pra massa, sabe? Além disso, a gente normalmente faz a semana da segurança da informação. Então, aí eu fico uma semana inteira falando sobre o tema, trago, sei lá, teste de phishing lá com o picolé, que todo mundo conhece, alguns temas que você acaba trazendo no dia a dia das pessoas mesmo. Nesse meu programa que eu estou estruturando, e nas outras empresas eu fazia isso, eu gosto de fazer treinamento com as áreas especificamente. Então, eu gosto de fazer, sei lá, 3, 4 agendas para falar com o comercial. Então, eu mando para eles opções, e eles entram, participam, fazem quiz, e aí a gente segue para a próxima área. Então, eu vou fazendo, sei lá, meses de treinamento, além do workshop que todo mundo pode entrar, mas eu vou fazer específico para ele, para falar sobre o dia a dia dele, sabe? Eu acho que é muito trazer segurança pro
pro trabalho da pessoa, para a pessoa ver realmente qual é a importância daquilo, sabe? Ah, você pega os dados do seu cliente, o que você faz com os dados? É Por isso, quê? é E se isso. vazar, o que vai acontecer? Sabe? Então, a gente conversa muito sobre isso. Mas é uma estratégia que é difícil de executar, porque as pessoas normalmente não engajam. E aí você tem que ir trazendo. É trabalho de formiguinha. Eu sempre falo que, com os meus pares de mercado, que todo mundo tem que fazer. Porque aí a pessoa muda de empresa, ela já vem É treinada. isso. E Eu aí falo, vai gente, indo, é né? maravilhoso isso. A gente precisa se ajudar, sabe? Sim, 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 sim. Muito legal. E que dica você dá para as pessoas que querem um dia sentar numa cadeira executiva como a sua, né? Hoje tem muita gente na academia escutando a gente agora, ou programando, ou trabalhando e assistindo a gente, né? Que dica você dá para essa galera, né, que um dia almeja ser um gerente, né, gerente executivo, na cadeira de cyber ou segurança? Bom, as pessoas precisam se aprofundar nos temas, tá? Eu acho que as pessoas buscam ser executivos, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, mas as pessoas são muito rasas, não buscam se aprofundar. Então, a dica tem que estudar mesmo, tem que entrar a fundo, tem que saber do que você está falando. E aí é em todos os aspectos, eu falo, não só técnico, porque a gente tem um erro muito grande nas nossas carreiras, que eu cometi, inclusive, de buscar só o técnico. A gente quer só conhecimento técnico, a gente sempre acha que a gente tem déficit técnico, principalmente mulheres. A gente sempre acha que tá faltando, que a gente não vai conseguir, porque a gente é questionada. Síndrome do impostor, né? E a gente é Também. muito questionada. Não tem jeito. Muitas vezes, eu já ouvi milhares de vezes as pessoas falarem, Carla, agora a gente vai falar técnico, se você quiser sair da sala, pode Nó. sair. Eu já ouvi várias vezes, não foi uma ou duas, sabe? Então, assim, a gente acaba absorvendo isso e fala, não, putz, eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso me aprofundar nisso. E mulher tem muito essa questão de estudar muito, de saber muito pra exatamente não ser questionada. E homem não, se você é questionado, você vai falar, não, mas eu sei. Eu vou ficar aqui porque eu sei, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa postura de ter consciência do que você sabe e saber que você tem que ser gestor também, né? No cargo de eu quero ser executivo, você tem que fazer gestão de pessoas. Você tem que fazer comunicação. Uma coisa que eu até estava falando esses dias com uma gestora que é par minha lá na Copa. A gente precisa estudar storytelling, a gente precisa saber como apresentar, a gente precisa saber como falar. E talvez, sei lá, aula de teatro, É, né? é, Porque a gente tá, no fim, passando um recado, sim. comunicando. Quem não se comunica bem, e eu vejo assim, eu vejo muita gente que é muito boa no mercado e Não que não consegue. sabe falar. A pessoa não sabe apresentar. Então, isso leva a pessoa para um caminho que ela nunca sai daquela parte técnica, porque ela realmente é boa naquilo. Sim. Mas a gente tem que saber passar o recado. Então, às vezes eu chego lá num diretor e eu passo o recado de uma maneira que um cara técnico não conseguiria passar. E aí ele fica para trás. Então, são muitas nuances aí, né? Acho que comunicação, saber se colocar também com confiança, e o conhecimento técnico é muito importante. Então, estudar. A gente tem sempre que estar estudando. Acho que a confiança é extremamente importante, né, Carla? Quando a gente começa a falar gaguejando ou pedindo desculpas, normalmente não dá tão bom, né? Então entra com confiança, se prepare antes de falar, né? De apresentar alguma coisa. Eu vejo muito a mulherada se prepara, né? Muito assim, e o homem chega de qualquer jeito, né? Porque não é tão questionado como você Exato. falou, né? E é isso, assim. Então é importante você se preparar, é importante você, né? Fazer uma boa apresentação e falar bem, né? A aula de teatro eu acho que é super legal. Já pensei várias vezes, eu só não tenho tempo. Um dia eu faço, pelo menos 1, 2, 3 meses aí. Estamos nessa. Estamos, né? Eu tenho um exemplo claro, assim, de uma analista minha que era ela é muito, muito boa. A gente fez a certificação juntas, e quando a gente estava na auditoria, ela falava, eu acho. E ela não achava, eu sei que ela tinha certeza, mas ela era insegura, então ela
sempre falava eu acho. Aí um dia eu chamei ela, parei a auditoria, falei pro auditor, você dá uns 5 minutinhos pra gente? Eu chamei ela e falei, para de falar eu acho, você não acha nada. Você sabe, você viu, você fez. Você que fez esse documento. E aí ela ficou dando risada comigo, e aí toda vez que ela falava eu acho, ela me cutucava, me mandava uma mensagem que a gente estava no online, né, e aí hoje ela falou pra mim: "Carla, eu sempre busco me policiar com isso, eu não falo mais eu acho", e é isso que você falou, quando a gente já começa pedindo desculpa, né, Não dá. é isso. É. Uma vez eu fui assistir uma palestra de um cara super grande, assim, mais técnico. Ele, pessoal, antes de começar, peço desculpas, não tô tão acostumado. Não faça isso. Manda bala, né? Postura, segurança, né? É isso. Só vai, né. Só vai. A gente tá mais de 45 minutos aqui falando, 45 minutos. Passou super rápido. Foi uma baita aula, assim. Você fala super bem. Ah, obrigada. Não precisa de aula de teatro, não. Ah, vou fazer. É. E eu agradeço muito, né, a tua presença aqui. Acho que a galera com certeza gostou, porque você falou bastante coisa legal, assim, várias dicas, né? E para finalizar, né, vamos falar naquela câmera ali para a galera de casa, né? As empresas que buscam elevar a maturidade de cyber, né? Quais são as dicas que a Carla dá? Primeiramente, obrigada, viu, pelos elogios, bem feliz. Bom, para elevar a segurança de seguran desculpa, a maturidade de segurança da informação e cyber, eu acho que o que a gente tem que começar a falar sobre estratégia. Primeira coisa, qual é a estratégia da empresa? Você tem que conhecer o negócio que você tá. Olhar para a estratégia desse negócio e saber para onde a gente está indo. Porque não adianta você querer para um lado e a empresa está indo para outro lado. Então a primeira coisa é essa, né. E aí a segunda coisa é pensar em processos junto com pessoas e ferramentas. Parece muito clichê isso, mas não acontece, as pessoas não usam isso. Então, você tem que fazer realmente a ligação entre processos, pessoas e tecnologia. Tudo tem que estar muito ligado e funcionando bem. Eu tenho uma ferramenta, uma tecnologia, eu tenho que ter um processo para gerenciar isso, eu tenho que ter pessoas que sabem gerenciar isso. E junto com isso, eu sigo a estratégia próxima da estratégia da empresa. Eu acho que esse é a chave do sucesso. Obviamente, né, não tem bala de prata, não vai funcionar 100% para todo mundo, sempre acontecem os problemas, a gente tem que ser resiliente e a gente tem que saber se frustrar. É isso. Essa é a palavra. Muito bom, cara. Obrigado de verdade. Galera, se inscrevam no canal, compartilhem, porque não é todo dia que a gente tem um conteúdo de cyber assim, de segurança da informação tão bom, né? Como a Carla trouxe pra gente aqui. Aí o algoritmo do YouTube entende que outras pessoas com teu perfil devem receber esse tipo de informação, de conteúdo, tá? Muito obrigado, galera. Um abraço.